Olá pessoal, tudo bem? Bora fazer mais um vídeo aqui. Pessoal, nesse vídeo de hoje, tá? Eu vou passar para vocês curto-circuito de um resistor. Como que eu bato o olho no exercício e verifico que aquele resistor está em curto-circuito? Bem simples. Uma regrinha básica da eletrodinâmica. A corrente elétrica, pessoal, ela foge da resistência. A corrente elétrica, ela não gosta de resistência. Quando ela acha um caminho que não tem nenhum resistor, ela passa toda por esse caminho, desviando de alguns resistores. E aquele resistor que ela conseguiu desviar, eu falo que ele se encontra em curto-circuito. Aí eu coloquei para vocês aqui dois exemplos, tá? Básicos. E um tipo de exercício igual esse, ele vai pedir lá para você assim: determine a resistência equivalente do circuito. Quando eu olhei para esse circuito, eu tenho uma associação em série, tá? E você sabe que numa associação em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências, pela soma da resistência de cada resistor. Só que olha o que acontece aqui. Se eu considero o ponto A como sendo o polo positivo, o ponto B como sendo o polo negativo, e na eletrodinâmica nós trabalhamos com o sentido convencional da corrente elétrica, ou seja, ela sairá do positivo e chegará no polo negativo. Então olha o que acontece. Aqui eu tenho a corrente elétrica saindo do ponto A, que é o polo positivo. Ela se obriga a passar por esse resistor. Aí ela continua, ela também se obriga a passar por esse resistor, não tem um caminho para ela desviar. Só que essa corrente elétrica, quando ela chega nesse ponto que nós chamamos de nó, ela tem dois caminhos pela frente. Se ela vem em linha reta, ela tem um resistor de número 3 pela frente. Se ela sobe por esse circuito aqui, ela consegue desviar do resistor 3. E é o que ela vai fazer. Ela não gosta de resistência. Então, quando ela chega nesse ponto, ela sobe, ela contorna o resistor número 3. Aí, quando ela chega nesse outro nó, ela vira até chegar ao polo negativo. Ela não passa pelo R3. Então eu posso falar para você que esse resistor 3, ele se encontra em curto-circuito. Esse resistor 3, ele se encontra em curto-circuito. Ou seja, a corrente elétrica não passa por ele. Ele não existe para o circuito. E como que eu acho a resistência equivalente desse circuito? Eu só considero esses dois. Então a resistência equivalente, que nós chamamos de REC, você faz aqui R1 mais o R2. Então a resistência equivalente, eu faço 10 mais 20. Então a resistência equivalente para esse circuito é de 30 ohms. Ou seja, o resistor de número 3, ele não aparece para o circuito. Se aqui eu tivesse 3 lâmpadas, essa lâmpada aqui não acende. Esse resistor aqui não funciona. Então a resistência equivalente só se dará pelos resistores que a corrente elétrica consegue passar. Como aqui ela viu um resistor pela frente, ela desviou, ela tinha um caminho livre aqui. Agora, se aqui eu colocar um outro resistor, aí eu vou ter um paralelo, aí a corrente vai dividir. Mas quando que eu coloco o resistor em curto-circuito? Quando eu faço a corrente elétrica desviar dele. Então, esse resistor de número 3, ele não entra na associação de resistores aqui. Por isso que para achar o REC, eu só somei o R1 com o R2. Beleza? Então, agora a gente vai para o segundo exemplo. Aqui a mesma coisa, considerando o ponto A como positivo, o ponto B como negativo. Aí sai a corrente elétrica do ponto A,
ela se obriga a passar pelo R1, continua em linha reta, ela se obriga a passar pelo R2, só que quando ela chega aqui, ó, nesse ponto que nós chamamos de nó, ela tem 3 caminhos pela frente. Só que olha esse caminho aqui abaixo, não tem nenhum resistor, está livre para essa corrente. Então é lógico que quando ela chega nesse nó, ela desvia totalmente dos 2 resistores acima. E voltando para esse nó, ela vira até o polo negativo. Ou seja, para esse circuito, eu tenho o resistor R3 e o resistor R4, eles estão em curto-circuito. Tanto o resistor 3 quanto o resistor 4, eles estão em curto-circuito. Ou seja, essas 2 lâmpadas aqui não acendem. Só funcionam essas 2 aqui. Então, se eu quero determinar a resistência equivalente para esse circuito, eu vou trabalhar com R1, que se encontra em série com R2. Então, achando a resistência equivalente, eu tenho 10 mais 40. E quando eu faço o 10 mais 40, dá uma resistência equivalente de 50 ohms. Então, quando que eu coloco um resistor em curto-circuito? Quando eu faço a corrente elétrica desviar dele. Aí esse aparelho, que pode ser uma lâmpada, ele não funciona. Então, nesse primeiro esquema aqui, o resistor de número 3 está em curto-circuito. Nesse segundo circuito, o resistor de número 3 e número 4, eles estão em curto-circuito, ou seja, eles não existem para o circuito. Beleza, pessoal? Vai acompanhando aí no meu canal. Abraço a todos. Valeu!